Estamos aqui com Ivan Carvalho, presidente da Azevedo Travassos Energia, no Mossoró Oil and Gas Energy. Ivan, hoje a empresa tem perfurado um poço no campo de Periquito e prevê a perfuração de mais 3 poços para comercialização de gás natural também. Essa perspectiva continua? Sim, continua. Nós já demos entrada no IDEMA, né? É o órgão de meio ambiente aqui do Rio Grande do Norte, para as licenças para a perfuração desses poços. É um processo ainda um pouco demorado, porque você precisa fazer o estudo ambiental e depois conseguir as cartas de anuência dos proprietários de terras e tudo. Então tem todo um processo, mas está indo muito bem e a gente acredita que essas licenças, no caso do campo de Periquito, devem sair em fevereiro, comecinho de março. E aí nós já temos preparado a nossa sonda de perfuração, que a gente fez um investimento nela e hoje ela está apta já a perfurar, né? Ela já foi testada perfurando o poço de Andorinha 5 na parceria com a Petrovictor. Então, assim, a gente está bem preparado para dar andamento à programação de aumento da produção de gás no campo de Periquito. E vocês têm um contrato com a Natural Gas para comercializar esse gás que vem do campo de Periquito. Vocês pretendem fazer contato com outras empresas? Pretendem assinar contrato com outras empresas para comercializar esse gás? Sim, pretendemos. A Natural Gas está sendo uma ótima parceira. Fizemos um acordo comercial que foi mutuamente benéfico, tá? Então estamos muito satisfeitos com eles. Agora, o que a gente ainda não sabe, eles mesmos também não sabem ainda, é a capacidade deles de comercializar a produção que vai vir desses outros novos 3 poços. A gente já pretende atingir ali em torno de 40 a 45 mil metros cúbicos de gás por dia. E aí já fica um pouco difícil para uma empresa que não é tão grande, né, para poder vender para o consumidor final. Mas isso vai depender ainda de um acordo com eles e tudo. Se eles também estiverem dispostos a investir, a gente pode manter a parceria apenas com eles. Mas não está descartado nós procurarmos também outros parceiros. Então pode-se dizer que esses novos poços em Periquito podem trazer competição para o mercado? Sim, eu diria que sim, mas assim, dentro da devida proporção, é óbvio, né? Hoje nós temos players aqui na Bacia Potiguar com um volume muito maior que esse. Mas para para nosso plano estratégico está ótimo, porque isso é o que a gente pensava, isso é o potencial do campo que a gente adquiriu, adquirindo a empresa Fênix. Então, ele está adequado para o momento, entendeu? Mas não creio que vai ser assim um volume significativo para criar uma competição de fato que vai mexer com o mercado. Eu creio que não. Eu acho que é mais uma disponibilização de gás para usuários finais, para consumidores finais, que tem uma outra origem, apenas isso. E além de Periquito, vocês têm projetos de perfuração no campo de Concris, que vocês estão esperando, acho que por volta de dezembro ou janeiro, a licença pelo IDEMA. E como é que está a expectativa da empresa para esse projeto em Concris? Então, esse está mais adiantado porque ele não precisou fazer um estudo, porque ele já existia nessa área um estudo ambiental já aprovado lá no IDEMA. Então, ele deve sair realmente, a licença deve sair assim, no final ou meados de dezembro já. Então, isso, assim, porque o campo de Concris, ele, como outros campos que nós adquirimos com a Fênix, eles são campos que não estão desenvolvidos ainda. Então, Concris tem apenas 2 poços que foram perfurados há mais ou menos 15 anos, 16 anos, e que demonstraram um potencial muito bom para a área.
eles tiveram ali um volume acumulado, o Concris 1 de 50 mil barris e o Concris 2 de 30 mil barris de óleo, o que é muito bom para um poço em terra. Então, a nossa ideia é perfurar e fazer o desenvolvimento. Então, a gente pretende perfurar pelo menos ali uns 3 ou 4 poços em 2026. E o primeiro, é óbvio e lógico que cada um deles vai depender do resultado do anterior. Mas a gente está muito otimista com as perspectivas desse campo. Certo, e você falou sobre a sonda que vocês já têm contratada para perfurar em Periquito. Eu queria saber sobre qual é a relação, como é a relação da ATE com os fornecedores. Bom, essa sonda especificamente, ela foi adquirida, né, pela Azevedo Travassos Petróleo. Foi feito um investimento muito grande nela para adequá-la às condições ideais, para ela estar apta para perfurar dentro dos padrões requeridos. E hoje ela é um ativo da Azevedo Travassos Petróleo. Então, nós estamos assim, com relação a esse tipo de fornecimento de sondas, de perfuração e de produção terrestre, nós pretendemos assim fazer uma coisa verticalizada, ou seja, nós mesmos vamos fazer isso, para não depender bastante de terceiros, porque a gente considera esse serviço muito estratégico, porque ele permite que a gente cumpra o cronograma que nós definimos, sem depender de terceiros. Agora, os demais serviços, serviços especiais de poços, nós temos trabalhado com empresas muito competentes, tem funcionado muito bem. E Mossoró, essa região toda, ela está muito bem servida de prestadores de serviços muito bons, de tradicionais. Então, não estamos tendo dificuldade nenhuma em conseguir realizar esses serviços todos. E sobre as aquisições, como andam as conversas com a PetroVictory? Bom, a nossa conversa com a PetroVictory, ela tá indo bem, entendeu? Nós temos alguns contratos com eles que estão em vigor ainda. O primeiro foi uma parceria que nós fizemos em relação ao campo de Andorinha. Foi feito um investimento por nós lá, a perfuração de um poço que está agora para iniciar a produção de longa duração, para a gente um teste, né, para ver qual é o potencial realmente da região. Agora, a parte que a gente desenvolveu com eles, talvez uma opção de fusão com a empresa, uma aquisição, na verdade, né, dos ativos deles e da empresa lá no Canadá, ela ficou pendente, um item bastante importante. Quando nós fizemos a capitalização da empresa, nós não atingimos o valor total de capitalização que era necessário para fazer essa fusão. Então, nós estamos estudando com eles alternativas para isso. E tá, assim, várias negociações, o presidente deles, né, o Richard, esteve aqui a semana passada, fizemos reuniões com eles e tudo, mas ainda não chegamos num denominador comum de como nós vamos cobrir esse valor que não foi atingido ainda. Isso é fundamental para a gente garantir o investimento em todas as áreas que são necessárias. Porque hoje nós temos aqui os valores necessários para os projetos próprios já da Azevedo Travassos Energia. Para desenvolver os projetos junto com a PetroVictory, nós precisamos de um valor maior. E isso a gente está ainda em negociação com eles. Mas eu acredito que até meados do ano que vem, ou até mais cedo ainda, talvez em março, a gente consiga definir isso. Entendi. E vocês também adquiriram os polos Barrinha e Porto Carão da Brava Energia e já estão quase finalizando as obras para assumirem a operação 100%. Com a operação iniciando em funcionamento, vocês esperam atingir a produção máxima, aumentar a produção quando? Bom, a gente está fazendo todos os investimentos necessários lá nesses ativos.
justamente para que a ANP faça a cessão da operação para a Azevedo Travassos Petróleo. Então, fizemos toda a parte de engenharia, já foi aprovado, a ANP, inclusive, essa semana esteve lá fazendo as inspeções nas instalações, está tudo realmente pronto. Agora, precisamos terminar as obras. Nós acreditamos ali que até meados de fevereiro, final de fevereiro, essas obras estejam concluídas e aí a gente pode fazer o fechamento do contrato com a Brava, fazer o pagamento da parcela de fechamento e a ANP, então, ela faria a cessão, né, desses contratos de concessão para a ATP como operadora. A gente tem já um plano bem definido do que fazer inicialmente. A Brava hoje ela tem uma restrição de processamento de água produzida. Esses campos são realmente maduros e eles produzem uma quantidade de água importante e que ela precisa ser separada e tratada. E esse é o investimento que nós estamos fazendo também ali, para que a gente imediatamente nós consigamos colocar todos os poços que estão parados hoje em produção. E eles estão parados por quê? Porque a Brava chegou num limite de manuseio de água de todos os demais campos. Então, ela preferiu ir fechando aqueles menos interessantes para ela. Com essas novas instalações que estão sendo construídas, esse manuseio, esse gerenciamento da água vai ser feito dentro de casa. Então, nós vamos poder ligar os poços que estão parados. Então, está previsto ligar mais ou menos, hoje tem 20 e poucos poços produzindo, e a gente deve reativar cerca de mais 55 poços. Então, a gente pretende passar de uma produção de 250 barris, que hoje está ali, para em torno de entre 600 a 700 barris. Isso deve levar 3 a 4 meses para reativar esses poços a partir da data de fechamento. Aí, posteriormente, você teria novos saltos de produção, mas aí precisaria de um investimento maior, com perfuração, com a estimulação de poços, com o funcionamento do plano de injeção de água, com polímeros e tudo mais. Então, assim, nós estamos bem otimistas com os ativos. E sobre investimentos para 2026, o que a gente pode esperar da ATE? Bom, nós pretendemos ali perfurar em torno de 5 poços a 6 poços. Cada um desses poços é em torno de mais ou menos de $1 milhão, mais ou menos. Então, só em perfuração seria entre 5 a 6 milhões de dólares. Teremos um investimento nos ativos da Brava bastante importante, que deve gerar em torno ali de $1,5 milhão a $2 milhões de dólares também. Fora os pagamentos que vão ter que ser feitos com a aquisição e tudo, que vai ser mais uns 2 a 3 milhões de dólares. Então, assim, estamos imaginando algo em torno de 8 a 10 milhões para 2026, começo de 2027. Certo, muito obrigada pela entrevista, Ivan. Eu que agradeço a oportunidade aí e sempre vocês apoiando, né, a Brasil Energia apoiando a indústria aqui.